Se você prestar bastante atenção, você vai notar que as leis dos países estão entrando em uma sincronia. Boa parte dos países do mundo estão lutando para aprovar leis que são contrárias à palavra de Deus. É uma agenda que está caminhando para que o homem vil, o anticristo, assuma as nações. As casas legislativas dos países que têm este órgão que legisla, que criam leis e que aprovam leis, estão lutando para aprovar leis que são contrárias à palavra de Deus. E se você for uma pessoa bem atenta, você vai perceber este movimento em todo o mundo. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Está muito claro que existe uma agenda global que está trabalhando para unificar as leis dos países, para aprovar aquilo que a palavra de Deus reprova. E nós vemos que existe também uma guerra cultural para normalizar aquilo que a palavra de Deus chama de pecado. As casas legislativas dos países que têm essas casas, os órgãos que criam as leis e que aprovam as leis nas nações, estão trabalhando para normalizar ou para aprovar leis que são contrárias às Sagradas Escrituras. E isso já estava previsto na palavra de Deus. Vai lá comigo em Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, vamos ler apenas o versículo 25. Olha só o que diz. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Aqui Daniel está recebendo uma revelação a respeito do tempo do fim. E esse texto nos mostra algumas características do homem vil, do anticristo, daquele que se levantará contra tudo aquilo que se chama Deus. E o texto, ele fala que este homem vil cuidará de mudar as leis e também os tempos, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E aqui, quando essa palavrinha tempos fala a respeito de um tempo determinado e de um certo grupo de pessoas que chegam a um consenso. Olha que interessante, quando o texto fala que o anticristo cuidará de mudar os tempos, está falando que o anticristo conseguirá um consenso para mudar os tempos determinados. E o que isso significa? Nós estamos falando a respeito de uma guerra cultural, situações que há 20, 30 anos atrás era considerado um grande escândalo. Como, por exemplo, o divórcio. O divórcio há 20, 30 anos atrás era considerado um grande escândalo. E hoje é muito comum, até no meio cristão, as pessoas se divorciarem, pastores de igreja terem várias esposas, trocarem de esposa, e outros exemplos de coisas que eram escândalo, coisas que estão escritas na palavra de Deus, que era um escândalo quando acontecia entre os crentes, e hoje é normalizado. O sistema do anticristo já tem trabalhado em nossa cultura para mudar os tempos, para que as pessoas entrem em um consenso e receba quando o anticristo estiver assumindo as nações. Então, o anticristo cuidará de mudar os tempos e as pessoas entrarão em consenso em relação àquilo que Deus desaprova. Nós já estamos vendo a cultura mundana entrando na igreja. Aliás, a cultura mundana já entrou na igreja. Irmãos e irmãs que não têm pudor na maneira de se vestir. Irmãos e irmãs que acham normal falar uma mentirinha. Irmãos e irmãs que acham normal ter raiva ou participar de um culto e não estar falando com o irmão ou com a irmã que está naquele culto. Percebe
tudo aquilo que Deus desaprova está sendo normalizado porque o sistema do anticristo já está trabalhando na cultura. Ainda neste mesmo texto, eu deixei essa outra palavrinha aí em destaque, que fala que ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Aqui essa palavra lei também pode significar decreto. E aqui entra a questão política. Como eu falei no início do vídeo, as casas legislativas, ou seja, as instituições que são responsáveis por criar as leis e aprovar essas mesmas leis, em todos os países, ou na maioria dos países do mundo, estão lutando para colocar decretos que contrariam a palavra de Deus. E nós já estamos assistindo os países normalizando aquilo que Deus reprova. Como, por exemplo, mulheres interromperem as suas gestações com o bebê com 2, 3 semanas. Alguns estados em outros países já estão aprovando a interromper a gestação quando a criança já estiver para nascer. Alguns estados já estão dizendo que a vida da criança pode ser interrompida mesmo se ela já tiver nascido e não tiver registro. Nós estamos vendo leis que aprovam qualquer tipo de casamento, leis que aprovam seres humanos, pessoas casando com animais. Nós estamos vendo leis que aprovam adultos tendo relacionamentos íntimos com crianças pequenas. A Colômbia aqui é um exemplo, é só você pesquisar. Os países, as nações flertando com leis que são contrárias à palavra de Deus. Então, o profeta Daniel ele já previu, já estava profetizando a respeito do que nós estamos vivendo em nosso tempo. E tem outro detalhe, queridos, que muitos cristãos ficam com medo e chocados, mas os cristãos que realmente se posicionarem, estes serão perseguidos. E eu não estou falando isso aqui para te deixar com medo, porque você precisa se posicionar. O sal, ele precisa temperar a comida. Você é sal, você é luz, e você não pode, como o próprio Jesus disse, você não pode ficar debaixo de um lugar escondido se você é luz. A luz, ela é colocada no mais alto lugar da casa, no ponto mais alto da casa, para iluminar toda a casa. E você, cristão, é essa luz. Você precisa estar no ponto mais alto, aonde Deus te permitiu ficar. Então, este vídeo de hoje é para que você se alegre comigo. Porque Jesus disse, quando essas coisas estiverem acontecendo, erguei os vossos olhos, alegrai-vos, porque a vossa redenção está muito próxima. Jesus está às portas e você precisa estar preparado e preparar todos aqueles que Deus tem colocado nos seus caminhos. Mais uma vez, eu finalizo esse vídeo agradecendo pela sua companhia e que Deus te abençoe ricamente.